Fala galera, beleza? 18ª etapa do Tour de France 2021 e a última etapa de montanha era uma etapa assim que tinha tudo para ser sensacional e com certeza foi. A etapa, apenas 129,7 km, saía de Pau e chegava lá no topo de Les Ardentes. Apenas duas montanhas fora de categoria, mas duas montanhas impressionantes. Tinha duas montanhas menores, né? Duas montanhas categoria 4. A ideia justamente era do Michael Matthews e do Sonny Colbrelli largar o Mark Cavendish nessa subida, mas não deu certo. Saiu uma pequena fuga, na verdade algumas coisas aconteceram, né? E tinha os principais casos dessa fuga eram o Matthew Mohoric e o Julian Lafilippe, que passaram em primeiro. E o Mark Cavendish foi lá e ainda conseguiu ganhou o sprint. O Morkov foi segundo e o Michael Matthews foi terceiro. Então o Mark Cavendish lutando ali por causa de 2 pontos que ele colocou em cima do Michael Matthews. E amanhã a gente tem a etapa 19, uma etapa para os sprinters, e o Mark Cavendish agora está com 298 pontos, o Michael Matthews 260 e o Sonny Colbrelli 208. Então a disputa ainda está aberta. Na verdade, parece ser a única que ainda está aberta. Por quê? O que aconteceu na etapa? Essa fuga já foi pega logo no pé do Col do Tourmalet. Na hora que começou a subir o Tourmalet, os caras foram pegos. Só um detalhezinho, que na hora que largou, o Mohoric e o Wout Poels já saíram atacando com tudo. Então até podemos dizer que foi uma forma de protesto ao que aconteceu no dia anterior. O que aconteceu no dia anterior? A polícia francesa falando que tinha uma denúncia, entraram mais de 50 policiais no hotel onde estava a equipe Bahrein Victorious, que também estava a equipe Movistar. Foram revistar tudo da equipe Bahrein. Tudo, todos os quartos, tal. E o Mohoric foi o que mais assim falou na entrevista, que eles perderam, não conseguiram fazer massagem, não conseguiram se recuperar, e é claro que não acharam nada. E até depois a gente vai ver o que vai acontecer depois disso aí, mas não acharam nada. Mas os caras sempre têm essas coisas de chegar a escolher alguém numa equipe lá e vasculhar tudo para ver se acha alguma coisa relacionada ao doping. Desde a época do caso Festina, a gente tem esses problemas aí no Tour de France. Bom, mas começaram a subir o Tourmalet e a Ineos colocou o passo dela já para tentar minar as forças do pelotão, e alguns caras foram ficando para trás, pegaram a fuga, mas saiu uma outra fuga ali no meio, e essa fuga tinha o David Gaudu e o Pierre Latour. Eles passaram lá em cima e começaram a descer. Mas o que aconteceu já no Tourmalet, que é uma montanha duríssima e longa? Quem ficou para trás foi o Rigoberto Urán. Então o Rigoberto Urán já ficou para trás no Tourmalet. E babau, esquece, amigo. Depois que ele ficou para trás, ficaram alguns caras para trás, e ficou a equipe inteira praticamente junto com ele tentando fazer, mas não tem o que fazer numa subida. Até deixaram o Rubem Guerreiro lá na frente e tal, mas não tem o que fazer. Desceram junto com ele, chegaram até no pé da subida de Les Ardentes, mas ele perdeu muito tempo e simplesmente caiu. Que ele estava agora na 4ª posição, ele caiu para 10º lugar, tá 16,25 atrás. Chegou muito tempo, perdeu muito tempo. Infelizmente, talvez ele consiga manter esse 10º lugar dele aí e esses top 10 que ele sempre faz no GC. Bom, e lá na frente o que aconteceu? A gente teve a Ineos tomando conta do pelotão, e uma coisa que eu achei bem interessante. Hoje a gente tinha a Emirates só com o Rafał Majka ajudando o Tadej Pogačar. Na verdade, os caras foram sendo minados na própria subida do Tourmalet. O David Fórmula, por exemplo, ficou na subida do Tourmalet. E o Rafał Majka ficou ali, ficou toda a equipe, quase toda a equipe, né? Porque o Richport tinha ficado.
ali na subida de Luzardiden. E aí a gente teve os caras, um tirando o outro, né, fazendo força. Só que não tava aquele passo desumano, porque a gente via que o pelotão tava grande ainda. Então, muita gente que tava passando ali, por exemplo, tinha uma hora que o Tal Guggenhardt tava puxando, e o Wout van Aert, que é um cara pesado, tava ali na roda, tá? Junto com o Jonas Vingegaard. Aliás, tem um detalhe do Jonas Vingegaard, fui pesquisar a respeito dele. Ele é dinamarquês, e para quem se lembra aí, nós tínhamos um dinamarquês que teve um caso muito interessante no Tour de France, lá em 2007, quando o Roberto Contador ganhou pela primeira vez o Tour, que é o Michael Rasmussen. E o Jonas Vingegaard chama Jonas Vingegaard Rasmussen. Não sei se eles têm algum parentesco. Talvez não, né? Tem gente que tem o mesmo sobrenome, mas não é parente. Mas, só uma curiosidade. Bom, e aí o que aconteceu? A Ineos foi fazendo isso aí na hora que seria a hora pro Jonathan Castrovejo, porque puxou. A gente teve o Kwiatkowski, né? O Dylan Van Baarle, depois o Kwiatkowski, depois o Tal Guggenhardt. Na hora que o Jonathan Castrovejo ia puxar, a gente vê nitidamente o Rafał Majka falando com o Pogačar, falando no rádio, indo pra frente. Na hora que ele vai pra frente, meu amigo, aí o trem aperta. E aí ele faz força, e aí o pelotão começa a se esfacelar mesmo de verdade. E é bem legal porque assim, esse trem da Ineos sempre foi muito dominante. E os caras da UAE estão usando o trem da Ineos para eles. Então a gente está vendo o Pogačar, eles não têm uma equipe tão forte nas montanhas. A equipe até, né, tá fazendo um bom trabalho de levar ele no plano, mas na montanha ele não precisa de equipe. Igual o Pogačar fez o ano passado com a Jumbo, ele tá fazendo esse ano com a Ineos no Tour de France. E esse ano ele ainda tem um pouco da ajuda do Rafał Majka, que vai ali ajudar fazendo aquele approach lá pro ataque do Pogačar muito forte. Só que o Pogačar, na hora que o Rafał Majka abre, o Pogačar ataca de novo. E na hora que o Pogačar atacou, o que aconteceu? Além do Jonas Vingegaard e do Richard Carapaz conseguir acompanhar eles, a gente teve também o Enric Mas e o Sepp Kuss. Então o Vingegaard estava ali com um gregário, mas faltando mais ou menos 1 km para a chegada, o Enric Mas atacou muito forte, e aí o Sepp Kuss ficou. E tem até uma história, né, que nessa montanha que eu estava vendo na transmissão, lá os caras falando que é montanha espanhola, porque de 8 vezes que teve chegada ali, 5 vezes foram vitória de espanhol. Mas dessa vez não teve vitória de espanhol não. O Pogačar simplesmente chegou faltando 500 metros, acelerou e foi embora. E passou pelo Enric Mas como de passagem, e os caras também ficaram para trás. Ele teve tempo de olhar para trás, para comemorar, levantar as mãos, e ganhou 2 vezes seguida, 2 etapas de montanha, usando a camisa amarela. E mais, na hora que ele chegou lá e ganhou a etapa de montanha, ele ganhou 40 pontos da camisa de rei da montanha. Então, de novo, ele é camisa amarela, camisa branca e camisa de rei da montanha, igual no ano passado. Ainda temos 3 etapas. Amanhã uma etapa plana, depois da manhã a gente tem o contrarrelógio, e domingo a chegada na Champs-Élysées. Probabilidade dele perder esse Tour ele falou na entrevista, ele deu uma entrevista no final falando que 50% só a probabilidade de eu perder esse Tour de France. Eu digo que ele não vai perder no contrarrelógio. Se duvidar, ele ganha o contrarrelógio de novo. E só fazendo uma correção aqui, ontem eu falei para vocês que nessa região aí tinha acontecido a história do Deluc, né, do Armstrong olhar pro Urik. Eu me confundi. O Deluc foi lá no Mont Ventoux. O que aconteceu na chegada de Luzardiden esse ano, que o Armstrong ganhou em 2003, foi que ele caiu, ele estava levantando, ele enroscou numa musete de um torcedor,
caiu junto com o Iban Maio. O Urik meio que esperou, ele foi lá, pegou o Urik, aí depois ele estava pedalando de novo, o pé dele escapou do pedal e ele ganhou etapa. Então eu me confundi, eu achava que o Deluc foi nesse dia, não, e é outra coisa, foi o pessoal mandou aí pra mim, foi lá no Mont Ventoux. Então, montanhas míticas do Tour de France, tivemos a última etapa de montanha. Amanhã pode ser que o Kev bata o recorde do Ed Merckx, ou ele, se ele não bater amanhã, ele tem mais uma chance de bater na Champs-Élysées. E sábado o contrarrelógio. Tá chegando no final o Tour de France, um Tour de France fantástico e mostrando que esse rapaz aí, o Tadej Pogačar, tem o potencial para ganhar muita coisa. Ele vai sair do Tour de France, vai para os Jogos Olímpicos e depois ele vai correr a Volta à Espanha e a gente vai ver esse cara, vamos ver o que ele vai fazer. Lembrando que esse ano ele já ganhou a Liège-Bastogne-Liège. Esse foi mais um dia de cobertura do Tour de France 2021 e amanhã tem mais. Abraço!